Cara, eu estou impressionado com a diferença de eficiência entre o vetor padrão do C++ e o vetor padrão do Rust. Então eu fiz esses programinhas aqui de teste que são equivalentes, mais ou menos, né? Não são exatamente equivalentes, mas eles fazem a mesma coisa, que é declarar um vetor de inteiro, né? Aqui no caso do C++, né? Eu incluo a biblioteca de vetor, faço um vetor de inteiro e aí eu fiz vários testes antes de gravar, né? Então eu vou mostrar um por um deles aqui. Esse primeiro teste eu vou simplesmente rodar 1 milhão de vezes no vetor, inserindo o número 1 lá, ou seja, vai ser um vetor que vai ter o número 1 milhão de vezes, né? Vai ser um seguido um do outro 1 milhão de vezes, né? E a mesma coisa aqui no Rust. Declaro um vetor de inteiro, signed de 32 bits, e vou colocando o número 1 lá também. E a diferença foi gritante. Então vamos lá, eu vou compilar primeiro aqui. Não, já está compilado, mas é só compilar de novo, né? Eu vou fazer esse cargo build aqui desse programa 1. Estou aqui, ó, deixa eu mostrar aqui do lado. Programa 1 que eu estou aberto aqui, ó, benchmarking. Aí tem um programa aqui em Rush. E aí junto eu coloquei o programa em C++ aqui, né? Então eu compilei ele aqui. E aí o do C++ eu compilando com esse... com o GPP, né? O GCC para o C++. No padrão C++ 23, e eu tô dando esse nome aqui .exe só à toa mesmo, eu sei que não precisa desse exe aqui no Linux, né? E aí eu tô usando esse programa Hyperfine, que é um programa que você passa 2 executáveis para ele, né? E aí ele faz a comparação, ele faz o benchmark, né, dos dois e vê qual que roda mais rápido, né, em várias execuções, né? Então, compilados os dois e rodando, ele está rodando o P1.exe, o C++, agora está rodando o release do Rust. E olha só o resultado aqui, ó, summary. O P1 /target /release /P1 rodou 7.66 vezes mais rápido do que o P1.exe. Olha que bacana, hein? O Rust, seguindo assim... umas definições, digamos assim, mais padrãozinho, né? Que você viu que eu não fiz nenhuma alteração, nada demais aqui na declaração do vetor, e nem aqui no push, eu usei a função push padrão. Aqui no C++ eu usei o pushback, que eu estava olhando aqui na referência, né? Tem várias maneiras de você inserir, né? E todas elas, o pushback, aqui no complexity, ele diz que a maneira mais rápida de inserir no vetor padrão do C++ é pelo pushback, né? Então esse aqui deveria ser a maneira mais rápida, né? Eu tentei também colocando o reserve aqui. O que o reserve faz no C++? Ele, como o nome diz, né, ele reserva uma área de memória já pré-definida que faz com que as inserções sejam mais rápidas ainda, porque a cada vez que ele vai inserindo, ele vai alocando mais memória, né? Mas se o reserve já tiver reservado, né, a memória, 1 milhão de vezes o tamanho do dado, que é do inteiro, né? Então ele já vai inserir 1 milhão de posições já antes, e isso faz ele rodar um pouco mais rápido, né? E o resultado, vamos recompilar agora com o reserve aqui e rodar de novo com o Hyperfine. E ele ficou um pouco mais rápido, sim, o C++. Antes o Rush estava 7,88 vezes mais rápido, agora ele está 6,89 vezes mais rápido, ou seja, o C++ ficou um pouquinho mais rápido em relação ao que estava antes, mas mesmo assim é impressionante, cara, ficou bem rápido mesmo. Isso porque eu estou usando o que a referência do C++ aconselha de usar para inserir no vetor, né, que é o pushback, né? Se a gente for olhar esses outros aqui, em placeback, insert, in place, todos esses aqui têm uma complexidade diferente. O in-placeback também é constante, né? Amortizado constante, mas se a gente tentar colocar aqui o in-placeback no lugar, não vai fazer diferença, né? Vamos colocar o in-placeback aqui, recompilar e rodar. Olha só, parece que já de cara aqui já está vendo que não fez diferença, né? Olha lá, 6,20 vezes mais rápido, mas isso é residual a diferença, até porque esse benchmark que eu estou fazendo aqui não é um benchmark a nível profissional top mesmo, porque
teria que ter outras considerações, como por exemplo, as interrupções do sistema operacional teriam que ser paradas, né? Mas como isso aqui é um teste mais basiquinho, então ele vai dar essas flutuações mesmo. Pode ser que dê 6.20 vezes mais rápido, na outra dê 6.89. Pequenas diferenças são toleráveis, já que não estamos tratando de, por exemplo, um trade de alta frequência ou alguma aplicação que cada nanosegundo faça diferença. Portanto, eu estou tolerando essa diferença assim de pouquinho para outro, né? Mas enfim, o ponto é que o pushback e o emplaceback, que são os mais rápidos, não fizeram diferença. É uma diferença considerável assim em comparação com esse do Rust. E um outro teste que eu fiz também foi, ao invés de ficar inserindo o número 1, ficar inserindo um número aleatório e depois acessando esse número aleatório, né? Então, para isso, vamos modificar aqui. Em vez de eu colocar 1, eu vou colocar um número aleatório, né? Eu vou usar a biblioteca do range, que está aqui. Eu já coloquei ela lá no cargo, né? Mais cedo. Está aqui. Vou inserir e depois eu vou exibir na tela. Da maneira mais rápida que eu pesquisei por aí, porque esse print line, essa macro que a gente usa muito nos vídeos de aprendendo Rush do zero, né? Ela não é a maneira mais eficiente, né, do mundo de se escrever algo na tela. Numa pesquisa rápida eu achei esse write line aqui que vai mais rápido, né? Só copiei, colei e pego a variável. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo um loop, né, nesse vetor que eu populei. E depois estou imprimindo o que tiver lá, né? E para isso, cadê esse buffer aqui? Esse buffer estava usando para outra coisa, né? Ah, não, esse buffer é para cá mesmo, para exibir na tela. Então eu vou ter que descomentar essas coisas aqui também. Vamos recompilar. Eu estou recompilando nesse outro terminal aqui. Beleza, está recompilado a parte do Rush. Agora vamos fazer a mesma coisa no C++. Eu vou pegar gerador de números aleatório aqui do C++, esse range aqui, e vou agora, ao invés de inserir o número 1, eu vou colocar um número aleatório lá e vou comentar essa parte aqui e usar o printf para exibir, porque o printf é mais rápido do que o cout. Não é a maneira mais rápida do mundo de se exibir algo, né? Mas eu acho que seria a mais rápida que possamos usar para exibir uma string compilada, né? Porque uma outra maneira seria usar o write, uma syscall do write direto, né? Simplesmente mandar o write lá para passar o stdout, mas essa chamada não aceita string formatada, né? Com a variável aqui, né? Para eu passar que eu quero exibir o valor da variável, para quê? Para que ocorra a busca dessa variável na memória, né? Mas de qualquer maneira esse resultado aqui também vai ser diferente, então vamos compilar aqui o do C++ também. O do Rush eu acabei de compilar e agora vamos comparar os dois. E olha só que bacana, mais uma vez o P1 do Rush rodou. Dessa vez foi bem mais lento, né? E a causa mais óbvia que eu suponho que seja a geração do número aleatório, né? Esse algoritmo de geração de número aleatório eu não pesquisei qual que seria o mais rápido de usar. Eu simplesmente copiei lá daquele nosso vídeo do joguinho de adivinhação do número aleatório, né? Simplesmente copiei e colei aqui. Talvez existam maneiras mais rápidas, né, de gerar um número aleatório, mas mesmo assim esse aqui do Rush ainda rodou bem mais rápido do que esse do C++, que está usando o srange aqui, essa da stdlib, né, o range da stdlib para gerar um número aleatório. Mesmo assim foi bem rápido. Agora, se eu, por exemplo, tirar o printf e colocar o cout, aí vai ficar mais lento ainda, porque o cout é uma função que tem uma chamada muito mais lenta do que o printf. Então a diferença vai ficar mais gritante ainda. Olha lá, agora o do Rust, né, o P1 Target Release, rodou 18 vezes mais rápido do que o C++. Agora, se eu fazer o contrário, se eu simplesmente colocar o printf do C++, mas no Rust eu usar o println, a macro println, eu acho que nesse aqui, quem vai ficar mais rápido, deixa eu recompilar o do Rust aqui, né? Eu acho que nesse caso aqui, deixa eu tirar esse out aqui, que esse aqui eu não vou usar mais.
Isso aqui também não. Só para compilar o mínimo. Aí, beleza. Ou seja, agora eu estou usando a macro printline no Rush, que é mais lenta do que esse writeline aqui. E eu estou usando o printf no C++, que é mais rápido, né? Então, já recompilei aqui o Rush. Vamos recompilar o C++, né? E vamos rodar de novo. Agora está mostrando, pelo jeito, vai ficar mais lento o do Rush mesmo, olha lá. Ó. Agora o P1.exe, que é o do C++, ele rodou 5 vezes mais rápido do que o do Rush. Tá, mas aí eu tive que apelar, né, para esse writeline, para esse printline aqui do Rush, que é bem mais lento do que o writeline, né. Agora os dois no que seria considerado a chamada mais lenta dos dois, que seria o cout do C++, que é o mais lento, e o printline do Rush, que também é o mais lento. Aqui eu não preciso mudar, porque eu não preciso recompilar, porque eu não mudei. Agora eu vou recompilar o C++ e rodar aqui de novo. Agora o C++ realmente ficou mais lento, né? Mas o Rush também vai estar mais lento. Em outras casas de proporções mais lentas, né? E mesmo assim o Rush ele rodou, só que foi só um pouquinho mais rápido, né? Foi 8% mais rápido apenas, 1.08% mais rápido nas suas chamadas mais lentas de printar na tela, né? Que é o cout do C++ e o printline do Rush. Mas então voltando lá, né, nas chamadas mais rápidas, que é o writeline, né? Tem que retornar isso aqui, que é o writeline do Rust. E o, pelo menos eu acho, né, que é o printf do C++. Se eu recompilar aqui, pode até ver que a execução é bem mais rápida. E mesmo assim o Rust ele executa bem mais rápido, né? Ou seja, lembrando que ele está inserindo um número aleatório, né? A cada iteração ele vai ter que, né, gerar um número aleatório, não sei como que eles geram. E mesmo assim o Rust está performando bem mais rápido do que o C++. E eu fiquei realmente impressionado com isso, porque eu achei, lendo muitas coisas por aí, né, eu achei que o Rust ia performar mais lento, sabe? Mas não. Também assim, né, isso foi só do vetor, né? A única coisa que eu testei foi o vector, né? Foi esse tipo de dado vector aqui, né? Ou seja, o tempo de escrita nele, o tempo de leitura nele, né? Então, assim, não é o benchmark mais profissional do mundo, mas é bastante revelador, vocês não acham? E é isso aí, eu tava fazendo esse teste, resolvi gravar, que eu achei muito da hora esse teste. E talvez, se vocês gostarem, eu possa fazer mais vídeos de benchmark comparando Rust com C++. Então é isso aí. Deixa a curtida, o compartilhar, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho, aquele ritual lá, né, do youtuber. Valeu, galera, até mais.